E aí, prezados, tudo bem? Esse aqui é o Bauai, como sempre. Aí na tela de vocês, o Gus, nosso queridíssimo e prezado, o nosso mineirinho, comedor de pão de queijo. A todos. Aí, manda um alô aí. Bom dia, boa noite, boa tarde, E boa madrugada a todos. a Todd, a Nesquik, que não patrocina a gente. E como sempre ao lado de Gus, esse que vos fala, o Bold Lee Jones, o gauchinho, tomador de chimarrão e comedor de pinhão. Não curto muito pinhão, não. Mas enfim, vamos lá, seguindo a baila. O primeiro homofóbico gay da história. Imagina que contraditório que seria, né? Em pleno 2024, pô, ano dos viados. Parei. Ô, louco, que isso, cara? 2024, pô. Não, eu sei, mas Ano dos viados. Nunca jogou no bicho, não, irmão? Aí no Sul tem jogo do bicho? Claro que sim. Não, é que, cara, é o seguinte, né? Eu tenho que fingir que eu sou politicamente correto, né? Não, mas aí tem jogo do bicho? Tem jogo do bicho. Tem? Tem. Ô, cara. Que isso, mano? Sério? Não, tem jogo do bicho sim. Daí até tem um cara aqui que faz piadas com isso. Então eu não vou roubar dele. Eu vou dar nome, é o Marcito Castro, que é um baita comediante daqui. Eu acho que eu já mandei uns cortes do Instagram dele pra ti. E ele até fala assim: não, porque meu filho não pode ser bandido, meu filho não pode ser corrupto. Ô filho, aqui, ó, vai fazer um jogo do bicho pra mim. Ô, cara, mas Não, pode te... mas jogo do bicho eu acho que não é crime, é contravenção. É... Cara, é ilegal, não deixa de ser Não errado. é ilegal. É ilegal. É uma contravenção. Ele é quase ilegal. Tem umas paradas no Brasil que não é totalmente. É cinza, tá ligado? Não é preto, nem branco. É cinza. Então tá. Mas é o seguinte, ó, eu, cara, com a minha inocência de tanso, né? Eu fui descobrir com. Cara, eu não sei se eu já não tava barbado, se eu já não tinha uns 20 anos. Quando eu fui entender que o jogo do bicho era ilegal. Mas pra te ver, cara, tem gente. E aí eu penso assim. Se eu, que até tinha um bom conhecimento aos 20 anos, eu ainda não tava dentro da internet com força, igual, sei lá, dos 23 pra frente, guardados as proporções que eu tô com 36/37 esse ano, tá? Mas eu não tinha essa informação. Então, hoje, quem é da web entende essa parada. Quem ainda tá fora dessa nossa bolha aqui, não sabe, cara, que isso aqui é ilegal. Isso aqui. É porque é algo que tá incrustado na cultura do brasileiro, né? Mas eu quero falar de uma coisa que deveria estar incrustado na cultura do brasileiro, mas não tá. A gente vê. Porque assim, todo brasileiro pobre, porque o rico não quer mais. Mas o pobre, o classe média, nós quer construir a nossa casinha, mano. Uhum. Todo mundo quer comprar um lote e construir uma casinha. É a meta do brasileiro atual. Sim. E eu descobri uma coisa muito doida a partir do momento que eu te conheci, cara. É sobre. Pra quem não sabe, você é o topógrafo, um dos maiores topógrafos no cenário nacional, se eu não Obrigado. me engano. Posso estar enchendo linguiça? Acho que não, acho que tu é um dos maiores, sim. Pelo menos que eu conheço. Enfim. E assim, além de topógrafo, tu é um grande professor de CAD. E tu tava me explicando outro dia uma parada sobre demarcação de limites sobre as multas. E, cara, como é louco pensar que por causa de alguns metros, alguma bobeirinha, eu posso, tipo, perder tudo aquilo que eu conquistei muito rápido. Explica um pouco disso aí pro povo, porque eu acho que isso é uma coisa que é utilidade pública, cara. Vamos lá. Vou tentar resumir a parada ao máximo que der. Seguinte, eu não sou advogado, então foge a minha atribuição, mas por tudo que eu vi até hoje dos advogados falando, e também balizado no que eu já vivenciei, fazendo levantamentos e dando esse material para cliente e advogado, para dele montar a defesa, o que acontece é, existem brechas na lei, existem umas arestas que permitem que, se tu não exerce posse da tua área, em poucos meses, até no máximo 3 a 5 anos, e aí tem os momentos onde o território nacional tem uma legislação que funciona para um distrito e para outro não. Então isso tem as suas variações, tá? Onde, se tu não exerce posse da tua área de 6 meses até 3 anos, alguém pode simplesmente montar um acampamento em cima e quando vê, entra com pedido de uso capião. Se ele Caralho. tiver... e com uso capião, se ele comprovar que ele está em desenvolvimento humano, ou seja,
sei lá, criou filhos, fez a casa, tá trabalhando e tá exercendo posse da área e desenvolvendo uma família em cima do lote, ele ganha. Botou uma hortinha, criou umas galinhas, meteu o filho pra dentro, já era. Não, e pior ainda assim, ó, se o cara cercou o pátio, a pessoa, né, e tá pagando o IPTU, ou quem é de área rural tá pagando o ITR, é ITR, cara, é seu. Esse é o detalhe. Cara, mas isso é uma parada muito louca que acontece no Brasil, que eu acho que vai completamente contra a propriedade privada. Mas eu tava falando mesmo, era aquela questão que você falou sobre. Pô, às vezes o cara vai lá, contrata uma pessoa mais barata, o cara vai, demarca a área toda errado, e a dor de cabeça que o cara tem depois. Tem uma coisa, não é um truque, não existe truque na topografia, não existe, Estudar, né? não existe truque na engenharia. Não, eu ensino isso. É que se eu falar aqui, cara, daí eu tô, tipo, quase que largando por terra parte do que é o curso, né? Mas tem um mecanismo em que, junto à prefeitura, eles têm que te fornecer um documento. Eu só não vou dizer qual. Eles têm que te fornecer um documento e isso vai muito além de matrícula, tá? Matrícula... Você não precisa entrar em detalhes. Explica só pra galera que é mais ignorante no assunto como eu poder entender. Se tu fala um documento, eu já entendo que é um documento. Qual depois eu faço teu curso e aprendo. Tá, mas qual o caminho que tu quer entender? Qual linha de raciocínio agora? Eu preciso pegar esse fio aí, senão... Não, sobre essa questão do porquê eu contratar alguém pra um topógrafo ruim, eu posso me fuder depois. Ah, então, esse é um grande detalhe, tá? Esses tempos, no meu canal profissional lá, da Nótria, eu fiz uns comentários a respeito disso, né? De como os maus profissionais, né? Como os maus profissionais trabalham, cara, contra a maré do desenvolvimento das cidades. E aí teve um dos caras lá, agora eu posso mencionar isso, tá? Porque o cara foi um tremendo idiota, né? E com certeza eu fui lá e removi o comentário dele. Porque eu pensei assim, pô, o canal é meu, e esse cara tá aqui deturpando o que eu tô falando, né? Ele colocou assim, vi um monte de recalque, um monte de reclamação, enquanto que tem gente que precisa trabalhar e precisa colocar comida na mesa. Ok? Eu sempre falo isso nos vídeos, no início e no final. Não, por quê? Eu comentei daí sobre o mercado. A prostituição do mercado. Por exemplo, vamos ter que envolver o assunto política agora na pauta? Sim. Sempre que economicamente... não é bauai, se não tiver política não é bauai, pô. Isso é verdade, né? Se não tem política não é a gente falando, né? Mas sempre que entram governos que não favorecem economicamente a civilização, aliás, a população do país, né? Mas eu digo a nossa civilização porque ela tem... A gente ainda é muito jovem como civilização. E como nação. Então a gente tem sim um déficit aí de uns bons 1000 anos comparado com outros lugares, tá? Não houveram conflitos aqui o suficiente para a gente conseguir desenvolver algumas leis e uma mentalidade coesa no país, a ponto que em outros lugares, tu, às vezes viaja para outro lado do planeta, não é que lá é melhor, é que lá a lei funciona e as pessoas têm regras já que elas praticamente ensinam em casa. Então quando tu chega... A gente botou o Paraguai para mamar. É brabo. Mas aí falando agora específico do trabalho, tá? O que acontece? Eu entendo as pessoas, o profissional que tem que colocar comida na mesa e ele precisa sair pra trabalhar, sei lá, 5 horas da manhã e voltar pra casa às 8, e ele tá preocupado com o boleto que ele tem que pagar aquela semana, ou com o carro que daqui a pouco deu um problema de manutenção e ele tá com o carro... também... Cara, mas olha só, não querendo te atrapalhar... Não cortando, mas já cortando... Mas já cortando, vai. A questão do cara pensar que o profissional tem que levar comida pra mesa. Só que, irmão, se o cara não se prostitui e mantém o preço do mercado, o cara que tá procurando vai ter que pagar o preço do mercado. Então o cara vai levar muito mais comida pra mesa do que se ele se vender por mixaria. Mas esse é o problema, Gus. O profissional ruim, ele estabelece o preço do mercado. Por que isso? O cara que tá atrás do trabalho, ele quer resolver o seu problema, né? Só que se tem um profissional, coloca aspas aí, oferecendo por X, tá? Vou botar assim a latinha. Quando na verdade o X verdadeiro para resolver o problema é desse tamanho, compara. Como é que tu vai conseguir resolver um problemão com isso aqui? Aí o que os caras entregam? Eles prometem isso aqui, mas na hora de entregar eles entregam isso aqui que compete ao preço.
Então é isso. E por que eu tô falando disso aí? Existem várias regras na topografia onde o arquivo que tu vai entregar para as partes interessadas, que é advogados e o cliente, eles precisam de uma série de documentos. Uma série de monografias, memória de cálculo, além do desenho, que é uma parte... Mas o culpado disso tudo é o brasileiro em si. Porque o brasileiro, ele paga muito caro em produto e em mão de obra ele não gosta de pagar. Aqui é completamente o contrário de países desenvolvidos, onde produtos de consumo são baratos e mão de obra são caras. Aqui, eu acho que por causa de anos e anos de escravidão, o brasileiro não gosta de pagar mão de obra. Ele, sei lá, ele paga 5 mil num balde de tinta, mas 200 reais pro pintor, irmão. Isso aí. Cara, mas isso eu até troquei essa ideia contigo em outra oportunidade, eu não sei se no Bauai ou fora, né? Em Eu off. acho que a gente trocou ideia nisso numa conversa um dia. Assim. Cara, nós temos até uma questão espiritual nesse país aí, que daí vai de encontro com outra parada nossa. Miséria, isso é espírito de miséria, irmão. E assim, como tu falou da escravidão, cara, a cultura da gente é não pagar pelo serviço. Ou o brasileiro faz... o outro miserável pra se sentir melhor. Porque se o cara não tem uma remuneração digna, eu me sinto melhor porque eu sou maior do que o cara. Então eu pago muito mais no item de consumo do que na mão de obra do cara. Mas é fato. E aí, o que faz as pessoas se sentirem bem aqui? Ah, não vou pagar. Ou eu mesmo faço, ou eu contrato o cara mais chinelão. E agora me desculpe, mas eu vou ter que dar uma esculhambada. Que assim, se tu aceita... É justo. Nos Estados Unidos mesmo tem uma cultura do faça você mesmo. Porque mão de obra lá é cara, irmão. Não, faça você mesmo os punks, cara. Oi? Os punks, e isso começou na Inglaterra. Os punks na Inglaterra. Mas tem uma cultura também, eu esqueci até como é que é o termo. Mas é muita cultura do faça você mesmo. O pessoal mesmo pinta a casa, o pessoal mesmo tira um dia de folga e vai e começa a consertar as casas, pintar, etc. Porque mão de obra é cara. Entendeu? Não sei se surgiu dos punks e etc. Mas tem uma cultura disso nos Estados Unidos em si. Mas aí puxando agora pro lado técnico e vamos ver se... Desculpa aí, ô Faustão. Vê se agora... Bom, vou ter que dar uma debochada. Mas vamos lá. Eu vou dissertar agora a parada e quando chegar ao fim tu manda ver aí, não tem problema. Mas da questão do preço, cara. Como é que os caras estão precificando as coisas? Eles já colocaram o preço de mercado a 1/4 do valor que deveria ser cobrado. E o que eles têm entregue como trabalho? 1/4 ou menos do que isso no trabalho. Então tem uma série de normas, uma série de legislação e existe também uma responsabilidade técnica a ponto de tu poder responder por um processo ao trabalho. E os caras esquecem disso. Esquecem não, a gente sabe que eles não esquecem. Alguns nem sabem, porque são os caras que trabalham a moda antiga. E nos últimos 20 anos muita coisa mudou na legislação. E tá cobrando do topógrafo mais responsabilidade. Só que o problema é, esses dias eu fui fazer um trabalho de aerofotogrametria, só fazer um voo de drone em cima de uma área, tá? Para uma análise superficial de uma galera de meio ambiente e biologia. Biólogos e ambientalistas. E quando eu entrei na propriedade, tive que pedir autorização para um engenheiro civil que estava lá. Cara, o que ele me falou quando a gente bateu esse papo aí sobre serviço, né? Ele, cara, mas eu já tenho o cara aqui que faz esse serviço aí, que tá falando por 2 mil. Sendo que o serviço valia tranquilo, assim, por baixo, 6,5 a 8 mil, tá? Por baixo. Uma baita de uma área, cheia de vegetação e manchas alagadas, né, o que a gente chama de área úmida. Né? Nós, topógrafos, chamamos de área úmida. Devido ao laudo, aquilo é, né, catalogado como arroio, açude, rio. Né? A gente não tem atribuição para isso, a gente só anota o que observa. Quem determina é um outro profissional, né? Aí ele falou, pois é, cara, mas o cara vem aqui e faz por 2 mil. Deu sim, mas o cara que vem aqui por 2 mil, ele tá fazendo fora da norma e ele tá te entregando menos do que tu deveria receber de informação. Aí o cara me olhou assim, mas ele tem preço, né? Ou seja, a própria galera da classe que deveria fiscalizar e boicotar esse tipo de serviço ruim, eles são coniventes, sabe por quê? Eles querem pagar o mínimo. E aí uma outra coisa que é um dos despeitos que o cara lá aquele dia me cornetou e falou do meu... vi um monte de recalque e não sei o quê. É que existem profissionais da geologia, da engenharia, da arquitetura, e me perdoem, tá? Porque eu trabalho para vocês às vezes, mas eles não têm, cara, a carga horária que eu tive de topografia. Eu tive quase, 1.500 horas de topografia no curso, e fora mais a experiência que eu tenho de campo, de prática.
E aí tu pega um pessoal que tem nas anotações lá 40 horas aula, 60, tu acha que o pessoal tem competência para entender sobre norma, catálogo, como é o arquivamento das informações? Não, cara. E como que se passa isso numa auditoria? Não tem a menor ideia. Então o que acontece? Nós temos um serviço precário, podre, tem gente que bate no peito dizendo que faz topografia e não sabe o que está fazendo, e aí quem faz serviço decente, que é eu e uma meia dúzia, no meu estado, isso deve ocorrer em todos os outros 26, cara, a gente está trabalhando contra a maré. Aí, moral da história, tu tem que ter 2 trabalhos ou 3 para compensar a lacuna de ter uma galera pegando o teu serviço na rua por 1/4, 1/5, ou mais até, percentual mais baixo do valor. Mas vai lá, Gas, perguntas. Cara, essa parada aí que tu falou é uma parada muito foda mesmo. Só que a questão é o seguinte. Eu queria entender, você, Fraga, me explica uma coisa. Quando tu decidiu e falou, pô, quero me especializar em CAD, vou virar topógrafo, quero me especializar em CAD. Quando foi que virou essa chavinha pra você? Você falou, é isso. Cara, o CAD ele surgiu na minha vida pelo seguinte, pelas necessidades, tá? Mas eu vou te contar rapidamente a minha trajetória. Eu vim de fábricas, né, durante o decorrer da minha vida, fiz Senai com 16 aos 18, fiz Senai, aí tava bem perdidão no que eu ia fazer, já tinha uma passagem menor de idade numa metalúrgica, que me colocou lá frio, mas eu quis trabalhar lá, então eu enchi o saco pra estar lá. Enfim, e aí vendo assim que, cara, eu vou ser apenas um cara sem futuro e que teve experiência na carteira se eu ficar nessa empresa. Vou cair fora, até porque quando o cara me deu um aumento, ele me deu um aumento que não era significativo, era abaixo do que se pagava pra quem entrava na empresa. Aí eu olhando pra aquilo, deu, cara, não tem por que eu continuar aqui, né? Acabou minha paixão em estar aqui dentro. Fui pro Senai. Depois do Senai, dessa trajetória, lá dentro conheci o CAD. Mas aí rolou uma paixão na hora, eu com quase 18 anos, porém não deu pra naquele período dar continuidade. Aí vem as trajetórias decepcionantes em várias empresas. Mas o que te chamou mais atenção no CAD nesse primeiro momento? O CAD é o seguinte, quando eu entrei, a primeira vez em que eu fui a uma sala de aula para ter aula de CAD, a expectativa era 0. Apenas eu pensei assim, tá, é um software, o que eu vou desenhar nele? Como era um curso de mecânica, nós desenhamos peças mecânicas, cilindros, polias, roldanas, o que mais? Peças de máquina como engrenagem, roda dentada, das mais variadas, pistões, válvulas, e também assim máquinas, porém só os contornos delas, né, sem desenhar cada uma das peças detalhado. Beleza, essa foi a primeira impressão. Quando rolou esse ato onde eu me distanciei e trabalhei na parte comercial, e aí muito do que eu trabalhei em parte comercial era muito mais por falar bonito do que por ser vendedor, esse é o detalhe, aí foram uma experiência ruim em cima da outra. Aí chegou um tempo, eu li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia e tive um insight sobre. Aí um grande amigo meu... Livraço, né? Livraço. Pra quem quer começar a leitura, eu recomendo assim, cara, começa porque ele não é um livro extenso e ele gira muitas chaves da tua vida. Ele é gostoso de ler porque ele tem um storytelling maravilhoso. Ele não é chato, né? Ele não é chato, cara, ele te ensina educação financeira de uma forma que você viaja, você vai longe, você brinca com a cultura babilônica, etc. Mas enfim, continuando o que você estava falando. Então, aí tive a sorte de trabalhar numa empresa de estrutura metálica bem pequena mesmo, tanto que assim, o material era precário a rodo. Aí às vezes eu baixava lá a tal da Policorte o dia inteiro, tá? E um amigo meu, que hoje é engenheiro, e que já trabalhava com a parte de projetos, ele me viu lá, cara, pô, tu é um cara de boa oratória, tu não é um cara tão Zé Ruela assim, tu tem condições, cara, mentais de aprender CAD. Será que tu te encarna? Deu, pô, pra já, né, meu? Na hora. E eu tava lendo esse livro. Aí eu pensei, cara, eis que eu tô lendo esse livro e parece que as portas do céu se abrem assim, tipo, ó, alguém vai te ensinar, cara. E aí esse cara, só que assim, a gente já havia uma amizade onde a gente já se ajudava há muito tempo. E sempre sem cobrar nada. Então ele me ensinou de graça. De graça. Só que tem um detalhe aí, tem uma história bem amarrada. Ele me ensinou tudo num padrão de uma empresa e ele já estava descontente com o desempenho de um colega dele lá, que eu não vou citar quem é, porque senão fica ruim. E a empresa também já estava chateada com esse colega. Aí eles tiraram o cara, só que ele me preparou para substituir o cara, só que em silêncio. Aí ele me ensinou tudo o que sabia.
Cara, chegou no dia, quando eu tava preparado, já tinha passado uns bons 3 meses, assim, treinando, e até uma coisa que eu digo para futuros alunos ou qualquer pessoa entusiasta do CAD, não se aprende CAD com 30 horas aula apenas. Um curso pode durar 30, 80, 100 horas aula, mas se tu não te dedicar em casa, tu não vai fazer milagre, né? O professor não faz bem milagre. Nada se tu não tiver repetição, né, cara? Exato, cara. Tudo é do treino. É o quanto tu erra e olha pro erro e aprende com ele. Não existe isso de eu pegar um chip da minha cabeça, eu vou introduzir aqui e tu vai sair fazendo. Isso não existe. Ainda. Conto de fadas. Mas vamos lá, Matrix nos próximos episódios. Aí, cara, aprendi em 3 noites os comandos, mas o desenvolvimento e a rapidez foi com mais tempo. Chegou um momento onde eu fui fazer a tal da entrevista. Cara, quando o dono da empresa abriu a prancha de desenho na minha frente, eu tinha vontade de rir. Era exatamente o que eu vinha treinando há um tempo. Então ele, tu tem condições de fazer isso aqui? Eu dei risada. Tipo, não ri, gargalhada na frente do cara, mas sabe aquele sorriso de... Coisa de canto de boca, tipo, é isso, irmão. Cara, eu fiz cara de emoji na hora, tipo, véi, é eu fazendo essa parada aqui. E aí é claro, né, cara, que depois tendo 6 meses de experiência, o cara que chegou lá nesse nível, né, nesse lado do pedestal, tava num outro patamar depois de algumas horas de voo, né. E, cara, aí agora vem o plot twist do CAD. As pessoas subestimam a capacidade do desempenho do AutoCAD, ou CAD, tá? Porque eu lido com outra ferramenta que não é da Autodesk. Qual que é o pulo do gato aqui? O CAD tu pode trabalhar com milímetros, assim como se trabalha com metros, com quilômetros. Tu pode desenhar objetos da engenharia civil, tu pode desenhar objetos mecânicos que são micro ou macro peças. Tu pode desenhar, obviamente, plantas de casas, quadras. Tu pode desenhar estrutura metálica, assim como tu pode desenhar foguetes do Elon Musk, por exemplo. Ele é muito vasto, cara, é muito amplo. Tu pode desenhar objetos para tua casa, como móveis. Então, pouco tempo atrás eu estava ensinando uma aluna que é do setor moveleiro. E aí existem outros softwares, tipo Promob e afins, que fazem a mesma tarefa. Sim, mas o CAD ele é aberto pra caramba. E ele tem comunicação com várias outras ferramentas, vários outros softwares, onde então, ele... rola uma integração do CAD com outros softwares. Bingo, isso aí. Ele é o pai de todos. Ele é o... Tipo, quem desenha em CAD consegue desenhar ou fazer a migração para qualquer outro software. E ele é uma baita base. Então pensa, se tu consegue desenhar um parafuso e consegue desenhar um foguete a uma planta de casa, a uma estrutura metálica ou peça mecânica, tu desenha qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, tu pode pensar até as coisas mais FDP possível, tá? Nem vou falar aqui. Caralho, eu pensei uma parada muito, muito nada a ver, mas acho que não. O quê? Isso dá pra desenhar? Pau de borracha. Cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Conexão gay. Bem veiudo, assim, bem veiudão. Tamanho desse troço aqui, ó. Não vou fazer propaganda. Aquele roxo do GTA, tá ligado? Bem grandão, que você sai dando porrada nos outros na rua. Tá louco. Dá pra desenhar? Dá, com certeza. Daí assim, pra questão de fazer... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar isso tecnicamente? Pra questão de texturas que lembram tecido, não é o software. Mas tu vai fazer uma superfície onde ela tem que parecer depois com uma outra textura, tem como importar pra dentro dela. Só assim, tu vai ter um trabalho maior pra fazer as revoluções, que a gente chama que é dentro da peça, tu criar uma outra aresta arredondada em cima. Mas dá. Caraca, irmão, a gente baixou o nível da parada e deu certo. Cara, e existe plugins, algo assim pro CAD, cara? Isso. É bem interessante tu apontar essa parte do assunto, essa linha de pensamento. Sim, existem. Depende da finalidade que tu quer. Porque, por exemplo, hoje uma ferramenta da Autodesk é caríssimo. Só que, é claro, é a ferramenta mais conhecida, é por onde todo mundo começa, geralmente com tapa-olho, depois migra para um software para valer. Porque é o seguinte, né? Usuários não são pegos. Mas quem tem PJ, esses sim se incomodam se usam ferramenta pirata. Aí, em questão de plugin, por exemplo, no meu tempo de projetista de estrutura metálica, existia o Tecnometal BIM. Tu incorporava ele trazia outras ferramentas que o CAD comum não tinha. Então, com isso, tu conseguia, no momento de fazer conexões entre uma tesoura e um pilar, por exemplo, de um pavilhão, ele mesmo já te dava as possibilidades de fazer os encaixes, os acoplamentos,
com um berço metálico, os tipos de parafuso e afins, né? Ou a mesma questão da sapata, né? É o nome sapata mesmo, outros chamam de bloco. Tem esses dois nomes. Ah, tá. Sapata do ramo de construção civil. E isso aí, a sapata que é o bloco, na verdade, onde já tem os pinos, né, os parafusos, onde tu chega daí com um pilar e encaixa neles e depois a parafusa, né? Aí tem as porcas já com os autotravantes, que é a parlock. E esse dimensionamento aí de bloco também, ele também nesse plugin é possível tu fazer um encaixe e ele já te dá sugestões conforme a pinagem, né, dessa sapata, desse bloco, que ele te diz assim, se tu colocar, tipo, uma aresta tal, com a bitola tal, ou seja, a altura a espessura do material, sei lá, 1 polegada, com a furação X e Y, vai encaixar e tu vai ter um reforço. Ele te dá essas possibilidades, né? Então não é só um profissional de topografia que usa o CAD, outros profissionais também precisam usar essa ferramenta. Gus, se eu te falar que logotipo, cara, quando eu penso em fazer logotipo, eu primeiro começo lá, aí exporto ele num arquivo que é DXF e ele pode ser migrado, né? Não sei se essa palavra existe desse jeito, mas se importa ele para dentro de Corel, Illustrator, devido à extensão. Então, assim... Caraca, então tu começa a desenhar o logo ali. Cara, o logotipo da empresa eu fiz ali, cara. Eu fiz ali, depois eu exportei de DXF, aí minha excelentíssima, como conhece mais de Corel, deu, dá um tapa aqui, dá uma melhorada. E aí mas depois passou por opções, além de design e topógrafo, que precisam usar CAD? Outros trabalhos na topografia mesmo, onde eu também uso o software CAD de uma empresa, né? Por enquanto, G-Star CAD, não sabemos no futuro se continuarei ou se vou para outra. Mas o da G-Star CAD, e nele eu tenho os plugins de topografia. Aí ele me permite algumas ferramentas onde aceleram o processo de curva de nível, que no CAD comum eu não teria. Mas que, por exemplo, num CAD civil da Autodesk tem. Mas agora os concorrentes aqui da China, Rússia e, se eu não me engano, ali dos Países Baixos, todos eles vão ter essa ferramenta CAD civil também. Então, todos vão te possibilitar fazer curva de nível, trabalhar para engenheiros, arquitetos e construtores, né, afins, com essa questão de curva de nível e esse fatiamento de solo, né? Fábricas também, né? Se eu não me engano, acho que fábrica de sapato, não sapato, tênis, tudo usa o CAD. Sim, bom tu ter lembrado disso aí. Tive um aluno também em uma das escolas que ele teve essa necessidade porque o projeto começa pela sola. Aí até comentei com ele, se tu for desenvolver a parte do tecido em cima, tu tem que ir pro Rhino. E hoje eu nem sei se Rhino ainda é o que mais se usa, tá? Provavelmente é o mais disseminado, mas devam existir outros, né? Então o Rhino para trabalhar com malha, né? Tecido. Pensa em tecido desenvolvido em cima de um molde. Mas pro pré-molde, né? Ou seja, que é a base, a sola, é necessário CAD. E tem gente que vai dizer, cara, mas dá para fazer tudo em outro software? Dá. Mas esse aluno específico, ele falou, não, todos da nossa região utilizam CAD para sola. Eu, cara, beleza. Eu mesmo fiquei assim embasbacado de saber isso. Eu achava, não, eles devem usar já direto tudo no Rhino ou outro software, né? Ele, não. O desenvolvimento... Você sabe que existem várias tecnologias que melhoram a nossa vida e o ser humano nem sabe, nem nota no dia a dia, né? Só que se essa tecnologia não existisse, ela faria muita falta. Em que o CAD tá melhorando a minha vida e eu não sei? Olha, pontes... deixa eu ver. Pontes, prédios... casas dentro de loteamentos, o que mais? Na topografia, plano diretor, SIG, daí existe uma integração entre informações cartográficas, topográficas e sistemas de monitoramento de satélite, que daí é sensoriamento remoto, mas tudo isso anda em conjunto. Então o CAD, ele é uma ferramenta que ele está interferindo em tudo na tua vida sem que tu saiba, desde o calçado, na sola, como nas construções em geral, todas elas. Uma rodovia que tu vê projetada, como por exemplo, bem perto aqui de onde eu moro. Eu moro perto da 116 e tem a rodovia 239. Aquilo ali foi projetado em CAD, não tenha dúvida. Caraca, então quer dizer que se eu fizer seu curso eu não fico desempregado? Olha, eu não vou prometer isso devido à região, mas que tu fica na frente de uma galera por ter esse conhecimento, não tenha dúvida. Isso é uma coisa que eu sempre digo a todos. O pessoal, quando vai vender curso, sempre coloca assim, tu vai ganhar 15 mil. Eu não faço essa promessa que ilude, mas o que eu posso garantir é, cara, com certeza tu dispara na hora de fazer uma entrevista se tu tem habilidade com CAD
em detrimento de outros profissionais, dependendo do cargo que tu vai disputar. Por exemplo, topografia, engenharia, arquitetura, eu já vi gente formada que tem o certificado e que veio fazer o curso comigo posterior. Por quê? Porque não aprendeu o CAD o suficiente no curso. E aí vieram e falaram, cara, se eu não souber essa ferramenta, não tem como eu fazer nada. É porque o curso muitas vezes vai pincelar aquilo ali, o básico, né, cara? E você já tem, como que eu posso dizer, uma quilometragem no software que muita gente não tem. Que são anos e anos de experiências. Eu costumo dizer, você gosta até de brincar do que eu falo, você tem a rataria do software. Isso você aí. manja dos atalhos, de tudo que dá pra fazer, que um curso básico de, sei lá, 30 horas aula não vai saber ensinar. E esse é um grande detalhe, um grande pulo do gato. O pessoal, por exemplo, eles chegam e eles têm o costume, é um hábito ruim do brasileiro, de ir pescar ícone na tela. Eu digo, gente, por favor, percam isso e pensem na automação, na velocidade e outra. Ah, mas eu venho aqui para decorar comandos? Não é que tu vai decorar, é que de tanto usar no curso e repetir, tu vai pegar. Então a primeira coisa que eu passo na aula de introdução, até dando agora um spoiler de como é o curso, a primeira coisa é, a pessoa recebe um vídeo de cara, na entrada do curso, seja ele presencial, seja ele pelo Meet, ou seja ele se comprar o online, primeiro tu vai ver todos os comandos e a aplicação. Depois tu vai ganhar uma folha, um papel, um PDF, sei lá, eletrônico, com todos esses comandos e a aplicação deles também, justamente para tu fazer essa mescla de eu vi e sei o que é e tô vendo agora. E o que o cara vai ter que fazer em casa? Imprime ele, pendura em cima da tela de onde ele tá desenhando. Por quê? Cada vez que já tem atalhos ali. Tem a cola ali, daí ele tá olhando o vídeo, é ali, tipo, ele tem o visual lá pronto e tem em tela o que eu tô ensinando. E isso até no curso presencial, tá? E aí eu fico repetindo aqueles parâmetros até chegar na parte do 3D. Mas o porquê disso? O software, com o tempo, ele diminuiu muito a questão dos ícones em tela. E com o tempo, já desde que eu comecei, que as empresas vêm falando, vai chegar um momento onde eles querem deixar a tela preta, ou da cor que tu parametrizar, mas eles não querem mais deixar ícone, porque eles querem o maior aproveitamento de tela para o desenho. E assim, se tu vai daqui a pouco para o Japão, vamos pensar nisso, tá? Tu vai pro Japão. Japão trabalha com ideograma, não com o alfabeto normal latino que a gente usa, aliás, o arábico. Então como é que tu vai ficar refém ou escravo de ter ícone na tela se daqui a pouco tu chega lá, tem ideograma e para variar o cara clicou nas configurações para deixar sem nenhum ícone. Cara, tu tem que saber, tu tem que decorar o comando. Não adianta. E é em cima disso que eu trabalho. Não, e se tu é um profissional da área, como é que tu não vai saber os atalhos? Seu próprio desenvolvimento ali. Você vai se tornar um cadista muito melhor e mais ágil só nisso aí. Vai parecer muito... Só nisso já vale o teu curso. Primeiro que tu é 33% mais rápido do que os demais. Por saber, por decorar os comandos. Do que tu usa, né? Obviamente, eu vou trabalhar sempre em cima do que a pessoa utiliza no seu dia a dia. Então eu sei já os meus comandos de cabeça, que chegam aí na casa dos 90 e poucos, mas a pessoa vai ter que aprender de uns 30 a uns 45 para si. Tá? E fora o resto, os outros caminhos, onde às vezes eu não tenho o comando decorado, mas eu sei o que a pessoa precisa fazer. E aí eu vou lá e busco aquele comando e incorporo na lista dela. Ó, tu precisa disso aqui para a parte 3D. Então, assim, não tem como a pessoa não sair dali modelando alguma coisa. Seja um foguete ou uma estrutura. O CAD é uma ferramenta mais engessada? Ou é, assim, engessada de ter os comandos e aquele comando faz só isso? Ou o cara ele pode quebrar a cabeça para inovar ou buscar outras soluções, quebrando a cabeça? Bom, aí entra a questão de... Temos hoje cada vez mais modernidade quanto a softwares, cada vez mais integração entre os softwares, né? Maior é o intercâmbio entre um e outro. Como eu falei antes, se até o Corel já 10 anos atrás aceitava um DXF como um arquivo nativo entre todos eles, ou seja, eu desenhei algo no software tal, mas passei para um DXF e qualquer software de desenho no mundo aceita, já começa por aí, primeiro fator. E agora temos a tão batida, né, tão mencionada aqui em outros lugares, IA. Quem conseguir incorporar a IA junto a esses trabalhos vai conseguir produzir 3 ou 4 vezes mais do que quem está ainda só trabalhando com software. E outra, né? Quem ainda pesca ícone, quem ainda tem essa limitação de ficar olhando para a tela e procurando atalho, procurando o ícone. Então, mas
o cara pra integrar, pra fazer um agente de IA que vai desenvolver isso, o cara tem que manjar muito. O cara, no mínimo, tem que ter feito seu curso. E o meu. É. Pra saber pra fazer um agente pra poder integrar com o CAD. E ele tem que manjar muito de engenharia de prompt pra fazer isso. E tem que ter uma esteira muito bem organizada pelas limitações da IA atualmente. Se ele não tiver uma esteira organizada, por exemplo, uma esteira onde ele vai fazer só aquela tarefa, aí ele vai lá e joga só os dados no prompt, e a IA faz aquilo, se ele estiver pegando sempre projetos diferentes, eu acho difícil hoje em dia ter uma IA para isso. Só se for um programador, cadista, que manja muito de IA. O cara tem que ter essas 3 skills. Isso é verdade. O cara tem que estar por dentro de 3 setores que são bem diferentes um do outro, né? Python, CAD e agente GPT. Tá, e agora, tu acredita que ontem eu falei com uma programadora? Tu acredita nisso? De Python? Machine Learning, Python, o escambau todo. Aí, o que tu acha que eu tô pensando agora? Tem o teu conhecimento de desenvolvimento com IA. Tem eu então, que... mas se ela mexe com Machine Learning, ela tem meu conhecimento também, ué. Então. Bom, aí é que tá. Dá pra fazer um bom Dream Team aí e possibilitar mais um curso pra galera. Pra daí, tipo, beleza, eu entro na Seara projetando X, sendo que os meus concorrentes projetam menos X, ou meio X. Dá pro cara dar um salto e ele produzir 3X enquanto os caras estão produzindo meio X. Que aí dá pra vender uma ferramenta pro CAD, irmão. Se isso aí fluir, dá pra vender uma ferramenta pro próprio CAD. Cara, se daqui a pouco... É que eles já são tão grandes e tão renomados que às vezes é difícil de tu bater a porta dos caras. Eu acho que é mais fácil... Mas às vezes os caras não querem, velho. Aí você vai lá e solta no mercado uma parada assim, joga patente e solta no mercado com código fechado. Os caras uma hora batem na tua porta querendo te comprar, mano. Aí beleza, né? Mas vou te dizer bem a real, eu foco sempre em vender pra massa, pra galera. Porque se a galera tá comprando e o pessoal acaba sabendo pelo burburinho da tua pessoa, aí eles vão chegar até ti. Agora, e tentar bater direto, até porque é o seguinte, né? Se tu tenta ir bater direto, eles vão te dar daqui a pouco menos do que vale. Se daqui a pouco em massa a galera vê a necessidade disso e começa a comprar e falar bem, os caras, em vez de te oferecer por baixo, vão te oferecer muito mais visão, né? Sim, não, com certeza. E, cara, eu tava perguntando disso, sobre a questão de integração e tudo mais, porque, assim, além de ter a skill técnica, precisa de alguma outra skill para me poder entrar no CAD, por exemplo, habilidade... Como que eu posso dizer? Habilidade lógica e etc. Ou qualquer pessoa pode fazer o seu curso? É uma baita pergunta, Gus. E o bom é saber que ninguém aqui roteirizou isso. Isso é o melhor. Vamos lá. Cara, assim, como ele é um curso geral, ele tem um apanhado de grande magnitude. Tu pode explorar muitas possibilidades de trabalho com ele, tá? Então, assim, pode chegar alguém que nunca teve uma aula de CAD na vida comigo e que não tem conhecimento profissional nenhum. Claro que ele vai ter que ir pela linha de raciocínio dele. Se ele tá habituado a, em casa, sei lá, desenhar um anime, vou pegar uma coisa que é bastante inerente a ti, ele vai ter que ir lá tentar desenhar alguma coisa na mão livre que pareça um anime. Dá pra desenhar anime no CAD? Por exemplo, o bonequinho 3D? Bonequinho action figure? Tu vai dar uma sofrida porque ele não é pra isso, tá? Mas tem. Tudo tem. No CAD, tem como desenhar qualquer coisa. Caralho. Tem. Só não vai conseguir desenhar uma flor com uma textura de flor. A não ser que daí tu coloque e o software que... Isso, tu consegue. As linhas tu consegue fazer de flor. Mas tu dá a textura só se o software que tu tá utilizando, porque existem outras ferramentas CAD, não só da Autodesk, se ele te permite importar. Mas quem usa com tapa-olho não consegue importar nada. Então daí vem a questão de não vá pra pirataria, compre o software original. Aí, mas o da Autodesk é muito caro. Eu mesmo vendo também uma ferramenta que é muito mais acessível. E aí tu tem suporte. Então tu vai ter o professor, que vai te dar um acompanhamento. Tu vai ter o suporte do pessoal, e é vitalício. E uma boa ferramenta. E uma baita de uma ferramenta. E aí, assim, muita coisa que tu não consegue fazer no outro, porque tem o tapa-olho, tu consegue fazer no original, né? Entendeu?
Para de craquear essas porra aí, irmão. Por isso teu trabalho não anda. Porque sim, né, cara, imagina, daí tipo, parou de funcionar. Aí, por quê? Não sei, as atividades de não sei o que não são permitidas. Claro, né, cara. E aí, assim, tu migra pra um E software... é uma merda também, cara. Aí sai uma atualização, você não tem a atualização que saiu. Sai uma ferramenta nova, você não tem. É porque o mercado tá sempre mudando, né? Então, às vezes, você precisa de uma ferramenta nova que tá ali, já disponível para todo mundo, e você não tem porque você tá craqueando o software antigo. E não sai tão caro, cara. Garanto aí que se a galera reduzir um pouco sei lá... A pizza por fim de semana. Uma pizza e uma cerveja por mês e o cara paga a ferramenta e tem um desempenho muito melhor e sai do ostracismo, né? O problema do brasileiro médio é não pagar por conhecimento, querer tudo pirata, querer sempre se dar bem em cima dos outros e outra, não quer estudar. E aí, quando o cara fala em estudar, o pessoal pensa, vou lá fazer faculdade. Todo mundo já vai direto pra isso. 5 anos estudando um negócio que às vezes tu tem um canudo pendurado na parede e tá fazendo outra coisa da vida. Cara, o brasileiro não pirateia o conhecimento, não, cara. Porque o brasileiro não quer estudar. Essa que é a verdade. Mas às vezes tu pega um boneco lá que compra o curso e ele dá um jeito de passar a chave dele pra mais uns 10 e dividir. Sim. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima das plataformas contra isso. Mas, cara, acho que é isso aí. Cara, eu tava vendo umas paradas lá sobre pirataria, até onde a pirataria ajuda a marca. O próprio Bill Gates, ele foi pró-pirataria do Windows. Porque se não fosse a pirataria do Windows, hoje em dia o Linux ia dominar o mercado. Todo mundo ia saber usar o Linux e não o Windows. Então qual foi a estratégia que ele bolou? Olha, vamos deixar a galera piratear o Windows, porque nesses países mais pobres, todo mundo acostuma a usar o Windows pirata, e mais cedo ou mais tarde eu pego eles com algum produto ali. É melhor isso do que abrir espaço pro Linux, que é gratuito. Que doido, cara. Pra te ver. E eu já ouvi essa história aí, mas, cara, eu acho que com... Tá na biografia dele. Tá na biografia do Bill Gates. Eu acho que com a Autodesk, que é a que fez o CAD, né, inicial, acho que foi mais ou menos isso, sabe? Tanto que para o usuário, em casa, eles ainda fecham o olho. Só que eles estão começando a pegar todo mundo. Então, assim, ó, para quem tá usando aí o software, né, com tapa-olho, quando aparece lá o ASICS Autodesk, pode saber que tu já tá sendo monitorado. Aparece o quê? ASICS Autodesk, blá 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 lá. Tipo, são 3 palavras. Eu não sei se é observation, mas eles colocam na cara dura a logomarca deles e colocam assim: estamos acessando sua máquina. Irmão, apaga os pornô do seu computador que já a federal bate na tua porta. É bem isso aí, cara. A galera tá tranquila achando, não, isso aqui não vai dar nada. Que nem tem cara que fala, eu bloqueei o firewall lá, daí eles não me veem mesmo com a internet conectada. Duvido que eles não estão te enxergando. Duvido. Bloqueou o firewall, eles não te vê? Que daí o que tu faz? Tu bloqueia, aí assim, né, cara? É coisa de programador, não é minha seara, né? É coisa de quem desenvolve o software. Tu fecha, vamos dizer, o firewall, que é os muros, né, no entorno do software, e aí tu abre ele na tua máquina mesmo conectado à internet. Só que daí o pessoal acha que eles não estão observando. Mas eu já vi muito cara aí com PJ, trabalhando com topografia e outros setores, onde do nada, quando vê, bate a Autodesk lá. Vai o oficial de justiça, um advogado, batem na tua porta e entregam lá a notificação. Ó. Tal dia... Cara, tem muito software que a gente baixa um dia a dia mesmo que fala, se você for PF, você não precisa assinar. Mas se for PJ, você é obrigado a assinar o software. Não, PJ, eles estão pegando todos. Usuário, não ainda. Mas já ouvi falar de pessoas, né, de usuários em casa, que daí estavam praticando, sim, comercialização, mesmo não tirando nota fiscal, e aí, por causa disso, alguém denunciou e se ferrou. Então não tem, cara, tu não escapa. E, mano, só pra completar, pra terminar mesmo, tipo, tu é um puta profissional do AutoCAD, e por que tu acha que tu tem esse... Qual que é o seu diferencial? O que te difere da maioria dos outros profissionais? Vocabulário, cara. A primeira coisa, vocabulário. Eu tento sempre aproximar o que eu tenho para falar com as pessoas do que é o dia a dia delas. Essa é a chave número 1. Então, eu vejo o perfil da pessoa, com o que tu trabalha. E nisso que ela vai falando, eu já vou observando. Ela tem um conhecimento técnico X. Que todas as pessoas que vêm falar comigo em 90%, elas já têm um trabalho que elas desenvolvem. Então, elas já têm aquele vocabulário.
Por exemplo, o rapaz lá do calçado, a menina do setor moveleiro, a arquiteta, ou o rapaz da mecânica, né, que são alguns dos meus alunos vigentes no momento. Cada um deles veio com uma necessidade. Eu já vejo pelo vocabulário deles o que eles fazem, qual a competência que eles têm. Tanto para habilidades com o software, como também o desenvolvimento dentro da empresa. E ali eu já vou traçando assim um mapa mental. Tá, eu vou ter que abordar de tal maneira. Então, no meio eu faço brincadeira, sim. Falo bobagem, eu descontraio, porque o software, imagina, uma tela preta o tempo inteiro, cansando a tua vista com linhas coloridas, mandando luz azul no teu rosto. É cansativo, é maçante. E se eu ficar com um linguajar lá, que nem eu vejo a maioria dos caras de curso aí ensinando, que é engessado, é chato, o pessoal não tem uma dinâmica legal, não tem um papo que flui. Aí, cara, é cansativo. Então eu tento tornar a aula de qualquer aluno uma experiência onde o cara, beleza, eu tô ouvindo um cara que tem dinâmica, que conversa na minha língua, ele se aproxima e que ensina, aí tem os pulos do gato. Ao invés de pescar ícone à moda antiga, comando. E aí o cara tem uma cola de comando que eu já entrego, já na primeira aula. E depois eu vou balizando os outros comandos que eu sei que vão ser o dia a dia dele para fazer uma segunda lista. Então, ó, aqui é o básico do 2D. Aqui é o que tu vai modelar em 3D para tua vida. Então o cara sai dali, beleza, eu entendi. O cara, eu garanto, o cara que cai na minha mão, homem, mulher, não interessa, que cair na minha mão para aprender o software, independente da máquina que ele for trabalhar em qualquer parte do mundo, independente de como tá a tela, a configuração, o cara vai desenrolar. Pode estar uma... Mas aí eu nunca trabalhei com CAD, vamos supor, nunca trabalhei com CAD, não entendo nada da ferramenta, quero uma nova profissão, sei lá, sou vendedor de loja, não tá dando mais para trabalhar na loja, quero mudar os ares, quero uma outra profissão. O seu curso é indicado para mim também, que ainda não tenho uma colocação no mercado? Sim, porque no curso eu faço apanhado de tudo que eu já tive que ensinar aos outros. Então, daqui a pouco, tu tá entrando nesse universo de projetos e tu tá até perdido em para qual setor tu vai mirar. Tu vai olhar para todo esse mapa, toda essa trilha do curso e vai ver, bom, peraí, eu acho que é a minha habilidade mais desenvolvida e o que eu mais tive prazer em fazer, porque também tem que ter prazer no teu trabalho, senão um dia tu vai abandonar ele. Fazer por fazer, a gente já sabe que é a receita do fracasso. Então tu vai olhar assim, dentro do curso, olha, simpatizei com o desenvolvimento do calçado, vai para esse setor, e vai ter lá. Simpatizei mais com estrutura metálica, beleza, vai ter lá módulos 1, 2, 3, né, do básico ao avançado. Arquitetura, só que daí, óbvio, num curso inicial, que é o de entrada, eu mostro todos os setores e dou a parte de iniciação. Para qual desses cursos do básico que tu vai olhar, que tem engenharia civil com planta arquitetônica, né, ou seja, plantas da casa ou planta de prédio, beleza? Parte do calçado, também. Parte da peças mecânicas, ou a topografia, né, ou e daí tem uma mescla, tem um pequeno setor que mistura ambiental, geológico e biológico, essas três andam juntas, então são 5 modalidades, 5 atividades de desenho, e naqui do curso básico tu consegue assim ver mais carinho, mais apego em desenvolver, daquele tu parte para um módulo mais avançado. E então é como se fosse... Desculpa te interromper. Não, vai lá, que agora é importante. Então é como se fosse uma aula de medicina, grossamente falando. Eu faço clínico geral e depois eu vou me especializando ali. Aí eu vou pegando a área que eu vou me especializar. Isso. Então com você eu posso aprender qual área que vai me despertar aquele tesão, e ali eu posso seguir aprendendo a partir daquele momento. Tem um curso, na verdade, em que ele é para demonstrar as profissões. O geral dela e o como desenvolver, como chegar numa entrevista daqui a pouco, numa oportunidade de trabalho, à frente dos outros, se tu tem aquele conhecimento. Então, não adianta às vezes tu ter só o preparo para a vaga, como por exemplo, calçado. Quero trabalhar na produção do calçado, desenvolvimento, que é uma coisa que foi muito inerente aqui da minha cidade, hoje já não é mais tanto. Mas eu sei que Franca em São Paulo é um lugar que tem bocaina e luvas de raspa de couro, praticamente a cidade inteira vive disso. E Franca, se não me engano, é o pessoal que faz muito calçado hoje. Deixou de ser a capital do calçado, Novo Hamburgo, e passou a ser Franca lá, só que ninguém deu esse título ainda. Então daqui a pouco tu quer desenvolver na parte do calçado. No meu curso tu vai ter essa abrangência de, peraí, agora eu tô entendendo um pouco melhor como é que é o desenvolvimento.
Perfeito. Já chega alguns passos, ou muitos, à frente de algum candidato. Quero ir pra construção civil, que é algo que dá muito. Que tem muito mercado. Perfeito. E tu não quer simplesmente ser o cara que vai passar massa pro pedreiro de verdade, no construtor. Sim. Tu quer ajudar o... que eu não gosto do termo pedreiro, eu acho meio... Porque a pauta é mais CAD mesmo. Não, é assim, quero pra construção civil, mas um ramo de CAD, entendeu? Aí, seu curso também serve pra isso. Aí eu escolho a construção civil e vou me especializar naquilo. Porque dentro do curso eu vou falar sobre terreno, matrícula, que são até a parte documental, a parte burocrática, né? Mas sempre suavizando o jeito de falar. E aí vai chegar um momento onde e agora? Delimitei a minha área e agora eu quero entender onde vai ficar a casa, ou o prédio, ou todos os lotes, né? Afinal, pode ser um loteamento também. E aí vai indo nessa série. E aí chega um momento onde se misturam, mas é isso nos módulos intermediário e avançado, topografia e construção civil, que são coisas que andam de mãos dadas, né? E que a topografia também anda de mãos dadas com o setor ambiental, geológico e biológico. Todos esses profissionais, em algum momento, precisam da informação que é extraída do CAD. Mesmo que dali tu migre para um SHP, que é uma extensão que tu abre enquanto um GIS, ArcGIS, no Revit, ou, deixa eu ver, até o SketchUp, dependendo de como tu exporta o arquivo, ele pode ser aberto lá. Todos esses softwares usam como referência, o balizador principal é CAD. Todo mundo que vai desenhar em outros softwares começa em CAD. E quanto tempo da minha vida que eu vou ter que dedicar pra aprender isso, cara? Sei lá, semana que vem tô trabalhando já? Aí vai depender muito do trabalho que tu vai desenvolver e da tua disponibilidade de tempo. Assim, o que eu recomendo pra uma pessoa? Ela pode dizer que entende de CAD, cara, depois de umas 100 horas. Então, 100 horas? 100 horas, assim, que é o momento onde tu realmente colocou dentro da tua cabeça os comandos. Aí o desenvolvimento, cara, vai depender do setor que tu tá e o quanto tu repete as coisas. Se é um Ctrl+C, Ctrl+V, claro, tu fazendo de novo... Posso me aplicar pra vaga de sênior com 100 horas? Eu não recomendo, mas dependendo do que tu vai fazer, sim. Aqui eu me considero sênior em CAD agora, com 10 anos, mas eu sou exigente, né? E eu trabalhei com pessoas muito exigentes. Hoje eu te digo que eu conheço muito da ferramenta, mas, olha, nos meus primeiros 5 anos, eu não sei se eu tinha usado tudo ainda da ferramenta. Creio que não. Ela tem muita coisa mesmo. Só que hoje, até porque quando eu fui dar aula também, eu tive que rever coisas que eu vi lá quando eu tinha 16, 18 anos. E eu tive que me aplicar e eu vi, nossa, tá mais fácil de desenhar. Essa é a parte boa. Antigamente tinha que fazer tombamentos de UCS, que é uma coisa assim como... Se tu fosse pegar uma caixa, pensa nesse objeto aqui, que é uma fita isolante, mas pensa como se ela fosse um quadrado, tá? Tu tinha que fazer os tombamentos de aresta dentro de um botão. Então tu tinha que dizer, agora, eu quero tombar para essa vista em perspectiva. Daí tu ia lá e clicava no botão, ela virava assim. E aí tu não tinha liberdade de trabalhar com ele girando e rotacionando para tudo que é sentido. Hoje tu tem essa flexibilidade com a ferramenta. Tu gira ela em 360 em qualquer eixo. Então, caraca. Então assim, era limitado antes. Cara, a vida, tudo na vida tá ficando mais fácil, né? É igual fazer um site, por exemplo, 10 anos atrás, você tinha que codar o site todo, ou em JavaScript, ou em HTML. Ou em C++. Aí depois vieram as ferramentas low code, que era só você mover as paradinhas, mover o layout, etc. Só que agora, ontem eu tava vendo uma inteligência artificial que você só bota o tema do seu site, o que você quer que o site faça, e a inteligência artificial vai, compra o domínio pra você, registra ele, hospeda e monta o site pra você em 15 minutos. Eu vi isso também, mas eu não sei se é o mesmo aplicativo, a mesma IA. Mas eu vi uma tempos atrás, então a gente pode compartilhar isso aí depois. É o Web10, o nome da IA. O meu, se eu não me engano, era... Web10.io. Se eu não me engano, o meu era Gama, o que eu vi. Eu acho que é Gama, depois eu te passo. Não, o Gama ele faz e-book. Só que faz um e-book bem porco. Cara, quando eu fui olhar, ele também fazia site. Eu montei um lá. Só não botei no ar porque o meu é melhor. Como é que é? Eu só não botei o meu no ar porque o meu site atual é melhor. O Gama tá fazendo o site agora? Eu sabia que ele faz e-book. Não, mas tem lá o campo de site também. A não ser que eu tô confundindo o nome, mas acho que não. Mas, cara... o Gama, pelo que eu sei, o Gama faz e-book, mas é isso.
Tem mais alguma dúvida aí, Gus, quanto a CAD, cara? Cara, quanto a CAD, eu tenho mais dúvidas do que resposta, pra te falar a verdade, porque é um assunto tão amplo, tão interessante, que, na verdade mesmo, eu acho que eu vou virar seu aluno. Porque, assim... Cara, eu queria saber, qualquer pessoa pode se tornar seu aluno? Não tem essa, eu sou muito burro, eu não quero, não dá pra mim. Olha, eu já tive alunos com limitação em informática, tá? Onde eu ensinei eles até a mexer no YouTube, cara, pra daí poder passar algumas aulas pra eles ali, em privado, né? Obviamente, que senão vira chacrinha o negócio. E ensinei eles a operacionalizar colocando lá o tipo, nesse momento específico aqui da aula ele ensina tal comando que pra mim é útil. E aí ensino eles a salvar isso também na ferramenta dos favoritos para eles abrirem o navegador e tá lá a aula pronta já. Então assim, não é uma aula somente de CAD. É uma aula onde tu sai aprendendo CAD para valer. Tu entende um pouquinho de como a tua máquina vai corresponder devido à configuração ao software. E tu sai dali também entendendo um pouco mais de informática em geral, tá? Então assim, já tive alunos com quase 60 anos, ainda não tive nenhum mais velho, mas quero passar por essa experiência. Assim como já tive alunos muito mais jovens do que eu, na casa dos seus 20 e poucos, que daí chegaram assim com uma certa, vamos dizer assim, certa arrogância devido ao canudo, mas que depois no desenvolvimento viram, pô, esse careca aí dá pra confiar, hein? Careca me ensinou um monte de coisa. E aí com o tempo... Vai confiar, pô, é tu que tá lá ensinando, não é o cara... né? E aí com o tempo, não, mas eu fui quebrando, vamos dizer assim, essa, não é arrogância, mas sabe aquela coisa do excesso de confiança? É isso. E aí com o tempo quebrei esse excesso de confiança nas pessoas, dizendo, cara, eu continuo aprendendo o tempo inteiro. Não é porque eu tenho um diploma, ou 2, ou 3, ou anos de experiência que eu vou dizer pra ti que eu sei tudo, não existe isso. E por exemplo, no meu ramo mesmo topográfico, que é o que eu faço pra valer, cara, tem conteúdo ali para tu aprender mais 50 anos. E como as coisas estão agora mudando muito mais rápido, nós vamos ter a cada 7 anos uma nova revolução dentro de cada setor, quiçá às vezes menos, depende do setor. Cara, vai ter novidade para tu continuar estudando o resto da tua vida. Não existe essa de tu te limitar à faculdade. Inclusive faculdades. Quero fazer um apontamento aí, já que eu sou alguém que ensina pessoas... Tem cursos hoje que o pessoal está ensinando na faculdade que a gente já sabe que daqui a 5 anos não vão existir. Então por que vocês ainda estão dando lá o diploma de não sei o quê? Tá, então... Você vai simplesmente virar pessoa que já está 3 anos num curso de 4 e vai falar para ela que não vai ter mais emprego para ela? E isso é um absurdo. E cara, já vi gente indo atrás do meu curso por causa do diploma. Daí eu falei, tá, mas peraí, o diploma não é o que vai fazer tu pegar a vaga. Daí o pessoal ainda me disse sim, porque daí eu tenho a comprovação. Mas... Falhou tua internet. Imagina os cursos de datilografia antigamente. Imagina os cursos de datilografia antigamente, quando chegou o curso de informática. Eles não pararam imediatamente. Te garanto que tem muita gente que fez datilografia com informática já batendo na porta. Sim. Não, ainda mais aqui no Brasil, antigamente, que as coisas demoravam para chegar. Agora, meu, o delay entre o que tá acontecendo no velho mundo e o Brasil, poucos meses de distância. Poucos meses. Acho que nem isso, é o dias. Que depende do setor, né? Eu tô ainda sendo, assim, sempre como é que eu vou dizer, o mais pessimista na previsão possível. Mas o delay entre... E isso é uma coisa até pra quebrar um pouco as objeções do brasileiro com a síndrome de vira-lata. Cara, não tem mais diferença daqui pro resto do mundo. Somos mais inteligentes que muitos países. Ponto. É isso, não existe mais essa diferença. Esse abismo que existia devido a uma coisa chamada internet, cara, isso não existe mais, cara. Inclusive a internet brasileira domina o mundo e vocês não sabem disso, irmão. Isso é fato. A gente dita muita moda pro que vai acontecer com base no mundo. Claro que a gente puxa saco dos Estados Unidos, só que o resto do mundo copia a gente, cara. Sim. Pô, te falei aquela vez, né, da viagem que eu fiz, né? O pessoal na Itália copia o nosso sistema aqui de lidar com bancos, copia tudo. Copia o nosso sistema de atendimento. Quando, por exemplo, tu entra hoje numa loja ou numa instituição financeira e tu chega num guichê antes de passar a porta giratória lá, que o pessoal geralmente te trava pra verificar se tá com algum objeto metálico. Lá, cara, o pessoal copiou o lance de tu pegar uma senha pra tu já ir no caixa certo e falar com a pessoa certa. Pegaram o pior do Brasil, que é a fila de banco, e copiaram. Mas porque, cara, lá fora era pior, cara.
chegava ao ponto de uma pessoa passar o dia inteiro dentro do banco e não ser atendido. Aí eles tipo, tá, como é que a gente soluciona? Ah, lá os sul-americanos inventaram tal coisa. O brasileiro, na verdade, o sul-americano, mas no Brasil, como é uma área, uma extensão de terra maior, e a gente tá acostumado a improvisar muito, Não, pela falta de ferramenta. Os Estados Unidos são os americanos, nós somos os sul-americanos e pronto. Eles são os americanos, nós os sul-americanos, mas assim, as Américas são muito inventivas, cara. E a gente é muito criativo. Porque pensam, eram tudo colônias nessa região de outros lugares. Então a gente não tinha todos os recursos que o europeu, o velho mundo e a Ásia, né? E aí, tipo, a gente tinha que se virar, a gente tinha que dar um jeito. E tem um amigo meu em Portugal que ele é português mesmo, e ele trabalha com umas paradas de ambiente, alguma coisa assim. Perguntei o que ele faz, falar ambiente. Só que ele sempre fala que quando ele vai contratar profissional de marketing, ele só contrata brasileiro. Porque o melhor tipo de profissional de marketing é um brasileiro. Cara, então por isso que eu digo pra galera assim, esse lance que o pessoal se virataliza, não sei se essa palavra existe, mas tô tentando inventar uma agora, é muito assim, a galera não viaja e não saca, né, os problemas. Cara, o povo que tem a pior comunicação do mundo, eu suspeito, mas eu não vou afirmar, porque eu ainda não viajei pra todos os lugares, né? Então, mas eu suspeito fortemente que a Itália é a pior comunicação entre pessoas que eu já vi. Aí não é à toa que quando... Itália. Não é à toa que quando tu olha daí a Fórmula 1, qual é... é foda. Cara, qual é a equipe que mais comete cagada, erro? Ferrari, equipe italiana. Por que eles são? Eles são a maior, a mais vencedora por tempo. Mas assim, na comunicação, são péssimos. Não, eles são maiores vencedores, porque eles são os que mais erram. Também, né? Aí com a sucessão de erros, com o tempo eles aprendem, né? E também é a única equipe que tá lá desde o começo, né? 70 e poucos anos de Fórmula 1, eles estão desde 1950. As outras todas, é tudo aí. Cara, o que a gente tá vendo hoje no grid não tem 20 anos, com exceção deles. A Red Bull é um bebê. A Red Bull já foi Jaguar, que já foi, acho que Lotus, uma coisa assim, se eu não me engano. Então, eles compram a fábrica, aí eles mudam a marca, né? Então, assim, essas equipes de agora, cara, todas já foram outras equipes, mas aí, assim, outro embrião, em 90% delas, elas eram britânicas. Esse é o lance. Cara, mas assim, não sei se eles são tão horríveis assim como comunicação, mas a opinião pra mim não é balizado em fatos, entendeu? Cara, que eu quando fui lá, o que eu observei de todo o povo ali de Roma, tá? Comunicação, cara. E aí visitei lugares próximos ali, que é Champino, qual é o nome dos outros lugares, meu Deus? Tivoli. E teve outras cidades ali, o Fiumicino também. Roma é tão desenvolvido assim? Ou Roma é só uma cidade histórica que movimenta dinheiro, mas tem pouco desenvolvimento? Na minha opinião, opção 2, mas assim... No Brasil tem várias cidades assim, mas tem as cidades desenvolvidas. Se tu vai pra uma cidade histórica ou uma cidade turística no Brasil, você também vai encontrar pessoas com comunicação pior. Cara, eu vou te dar a real do que eu acho, assim. Se tu for pra Dubai e Japão, aí tu vai te assustar com modernidade e tecnologia. Sim. Esses lugares, sim. Mas o velho mundo é o velho mundo, cara. É bem como o nome fala. É tudo muito antigo, é tudo muito tradicional, e os caras, o que eles têm a mais do que a gente é tempo de civilização moderna com lei. Então eles têm 1000 e poucos anos a mais do que a gente com isso. Sim, só que se tu trocar ideia, por exemplo, vamos usar a Inglaterra, se trocar ideia com alguém, com um morador de Londres, ou com um morador do interior da Inglaterra, você vai ver diferença na comunicação. Com certeza, né? Até porque é o seguinte, a língua que o cara aprende muda o jeito que o cara pensa, né? Às vezes um morador de Roma é diferente da mentalidade de um morador de uma cidade mais desenvolvida da Itália. Cara, com certeza, se pegarem o eixo que eu fiquei, que é muito próximo de Roma, que é bem no meio do país, o pessoal de Milão deve pensar bem diferente. E eles têm lá um preconceito deles lá também, sabe? Uns com os outros. Tipo, sempre quem é do sul é o mais miserável, em teoria, assim. Claro, tá? Guardem aí as proporções de uma outra cultura, não tem nada a ver com o que a gente fala. E aí eles têm muito essa coisa de, o fulano lá é do sul. Só que daí é o seguinte, eles apontam isso para, por exemplo, o romano, que é no meio do país. E aí o romano acha que o siciliano que realmente é o cara do sul.
E aí tu vai indo cada vez mais pro sul, entendeu? Então eles têm essas distinções, assim. Depende de onde que você tá, o sul muda. Exatamente. Então, quando... Então nunca chega no sul quando vê. Só o cara que tá lá na ponta lá do bico da bota, aquele sim. Ou no Só o cara lá saltinho. na pontinha da bota que ele é do sul. Ou do saltinho. É igual o meme que eu vi outro dia, os caras, o cara dizia, antigamente que era melhor. Aí tava o cara lá no Velho Oeste, antigamente que era melhor. Aí tava o soldado romano, antigamente que era melhor. Aí tava o cara lá na Babilônia, antigamente era melhor. Quando vê, tava o cara lá no meio das cavernas, pintando, falando, ô, vidinha boa. E não, né? Com certeza não. Tá ligado? Mas é por isso que até eu falo que o pessoal reclama da humanidade agora, mas, cara, se tu olhar pra nossa juventude, quando eu era jovem, cara, eu também fiz um monte de merda. E andava com umas pessoas nada a ver, que hoje nem são mais minhas amigas. Quando tu vai ler a Bíblia, tu vê Paulo reclamando da juventude da época dele, falando que na época antes ele era melhor, que na época dos pais dele era melhor. Então, se tipo, a geração anterior sempre é melhor, a gente já tá mal há muito tempo, irmão. Meu, com certeza. Então, eu ainda creio que, cara, maturidade leva tempo para um ser humano. E o problema hoje da educação, e aí eu tô falando assim, educação é a que vem de casa. Não é a educação que tu matricula o teu filho e aí tu terceiriza a educação que deveria vir de casa. Lá ele tem que ter conhecimento. Vão ter que ensinar para ele as coisas básicas, matemática, física, química, biologia, história e assim vai. E a língua nativa, né? Beleza. Lá tu vai ganhar base. Mas educação é de casa, né? E o problema dos pais hoje, às vezes tu tem, né, um par, independente do gênero. Um impõe autoridade, o outro vai lá 5 segundos depois tira a autoridade. Na cabeça da criança que está em desenvolvimento, cria um nó. Uma coisa do, peraí, um fala que sim, o outro, quer dizer, um me dá o não e me manda ficar de castigo, o outro vem e me tira do castigo 5 minutos depois. Aí depois inverte o papel. O outro que soltou, né, que deu alforria, vai lá e aplica uma punição. Aí o outro vai lá e libera. Cara, fica essa dualidade, essa dubiedade, eu acho que é, né? A criança se despiroca das ideias. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque alguém vai me... Eu vou fazer uma coisa aqui, ninguém vai me repreender, daqui a pouco eu tô fazendo o outro, tô tocando fogo na casa. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí se criam... No Brasil é difícil os dois dentro de casa também. E se criam daí adolescentes... ter a figura materna dentro de casa. Aí entra... Bom, aí a gente vai pra uma linha muito mais profunda, que não vale a pena nesse episódio, onde tem a ver com cultura woke, tem a ver com o que a gente enxerga na TV, na música, que é uma outra seara, onde estão, na minha opinião, estão tentando meio que detonar com o conceito de família mesmo. Mas, falando de educação, com pais que não sabem colocar limites nos filhos, é óbvio que nós vamos ter adolescentes de merda, e adolescentes de merda que vão ter uma péssima formação e que vão passar uma péssima base para filhos futuros. E aí aquela velha máxima, tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes consolidam tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. Homens de merda, né? E aí esse é o ciclo. Então, assim, eu acho que a gente tá no momento onde a gente vai colher frutos das criações de merda. Por causa de homens fortes com tempos fáceis. Qual é o nome daquele cara lá, o do banco? Os Bilderberg, Rockefeller. O Bilderberg pai falava, meu avô andava de carroça, meu pai andava de Mercedes, eu ando de Jaguar, meu filho vai andar de Ferrari e meu neto vai andar de carroça. É isso, é bem isso. Então eu acho que não tem o melhor ou pior, tudo adapta, que a gente chama de evolui, mas tudo se adapta. O problema é que a gente está na fase onde a gente vai começar a colher nos próximos anos um misto de homens fortes lá atrás que deram criações, né, deram facilidades e criaram homens fracos. A gente está começando a ter essa transição. E daqui a 20 anos, devido aos tempos difíceis que vão vir muito em breve, nós vamos começar a erguer de novo a humanidade. E aí entram questões ambientais, entram questões de catástrofes naturais, entra também essa coisa meio apocalíptica de pais com uma desconstrução de criação terrível. Aí quando eu falo isso, tem gente que pensa que eu espancaria crianças.
Isso até é ruim de falar aqui. Mas de jeito nenhum. Só que tem que disciplinar, tem que mostrar o que é certo e o que é errado. Às vezes dá um castigo, dá uma punição de uma certa forma mental, mas que faça a criança raciocinar, pensar no que fez. Mas não uma pessoa que dá um castigo aqui, né? Tipo, tira o celular, que hoje é a babá eletrônica. Tira o celular. 5 minutos depois alguém vai lá e coloca. A pessoa não teve nem tempo de fazer as ligações cognitivas do por que eu fiquei sem o celular? Porque eu não obedeci, eu taquei fogo na lixeira. Por que eu taquei fogo na lixeira? Se eu sabia que era errado. Ou por que eu enfiei o dedo na tomada se ele me avisou? Não dá tempo. Cara, mas tipo, eu tava lembrando do negócio aqui. Eu acho que é meio assim, ó. Se uma criança apronta, aí você vai e bota a criança sentada no lugar pra pensar no que ela fez, ela não vai pensar no que ela fez. Tem que trocar ideia. Ela vai ficar sentada lá pensando, que desgraçado, me deixou sentado aqui, que raiva, tá ligado? Cara, não tem como mano, você tem que explicar, você tem que... Mano, se tu não explica o porquê que isso tá acontecendo, que tá acontecendo isso, por causa disso... Mas aí é trocar ideia. Se tu não botar sentido, não fizer as sinapses corretas na mente da pessoa, nunca vai ter uma evolução. Tá, mas e como é que tu vai controlar a ansiedade de uma pessoa que não consegue parar quieta? Se tu não botar ela pra pelo menos refletir uns 20 minutos, aí tu dá um castigo de meia hora, 40 minutos, no final, depois de deixar a pessoa ali parada e ela mentalizar, mesmo que ela pense coisas escabrosas, e sim, quando o cara é criança, o cara às vezes, olha, eu sei que eu vou falar um troço forte, vou bater na madeira aqui. Quando eu tomava castigo quando eu era criança, tu acha que não passava na minha cabeça, puta merda, tomara que minha mãe morra. Claro que sim. Só que tu acha que isso não é um pecado e que hoje, quando o cara tá maduro, o cara não pensa, puta merda, que blasfêmia contra o ser que me deu a... Claro que cara, mas assim, eu fui uma criança ruim e fui um adolescente ruim também. Então, cara... Não vou passar pano pra mim, não. Só que tem uma coisa, minha mãe me dava castigo e na época, podia, né, era mais tranquilo, eu levava porrada, né, chinelada, cintada, e não tenho problema nenhum com isso. Depois de um tempão de castigo vinha o papo, vinha a conversa. Por que tu tá aqui? Por tal e tal e tal motivo. Agora, qual a lição disso? Eu entendi, tal coisa eu não posso fazer, tal conceito eu tenho que mudar. Aí eu fui aprendendo. Cara, a última coça que eu tomei foi com 14 anos. Mas por quê? Enchi o carão, né? Um tragoléu e voltei porqueando, né? Por quê? Porque eu fui aprovado. Eu fui aprovado e tomei um tragoléu violento. Olha, cara, eu tinha 14 anos, cara. Eu tinha 14 anos. Nem devia estar bebendo. Eu não bolava com essas coisas, não. Inclusive, quando eu comecei a... Mas eu não falo disso com orgulho, tá? Pelo contrário, eu falo hoje com vergonha. Não, eu também, eu tenho uma vergonha. Porque assim, minha mãe sempre brigou comigo em questão de escola. E escola, eu era uma decepção pra minha mãe porque eu não conseguia prestar atenção nas paradas, tá ligado? Aí,